Sem vergonha de ser feliz, nasce do desejo de inspirar. Com o desafio de ser em 30 minutos, pequenas conversas e uma música para tocar diferentes temas sobre a leveza e a alegria de ser feliz. Uma carioca psicanalista integrativa a conversar com um life coach Portuga, unidos pelo positivismo, a beleza da simplicidade, do abraço afetivo, da numerologia, da terapia floral, que amam o que fazem. Sem vergonha de ser feliz. O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora. Bom dia, Doris. Bom dia, Luís. E bom dia aos nossos ouvintes. Este é o episódio 10. do Sem Vergonha de Ser Feliz, com uma música que é exatamente isso: feliz, alegre e forte. Que desafio da vida, hein? Pois é, uma música de um álbum de 2021 chamado Portas, mas que ela foi curiosamente apresentada depois como um single que, de surpresa, a Marisa Monte decide apresentar num show que estava a dar no Rio de Janeiro, e surpreendeu uma pessoa que estava na plateia, que era compositora juntamente com o marido e com ela própria, Marisa Monte. Então, esta senhora chamada Rachel Luz, ela ficou tão surpreendida com a surpresa que a Marisa Monte fez, de que de repente tocaram a música no show, e ela estava no show, que ela fez um post que ela disse assim: eu preciso de estar muito forte para aguentar essa surpresa. Então, que é exatamente um dos motos da nossa música. É uma música muito alta astral e é uma música que faz um convite a uma celebração da vida de uma forma simples, de uma forma em que existe o compromisso com a aceitação e com uma vivência despreocupada da vida. Doris, você quer começar com uma frase? Começo eu. O que é que acha que vamos fazer hoje? Vamos começar com a sua frase, ou alguma das frases que você possa ter? Tá bom, vamos lá. Então, eu peguei no refrão. O refrão, que exatamente eu acabei de falar no início do refrão, que é: sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte. Então, aqui começa uma constatação de uma satisfação e daquilo que a gente pode dizer que é uma expressão da gratidão. Não é? Está aqui expresso um sentimento de gratidão profundo por tudo o que ela é e que ela tem. E sabemos o quão importante é esta vibração da gratidão para duas coisas que a gente fala sempre aqui. Uma, que ela é um dos pilares de um ponto que nós sempre trazemos, que é a abundância, não é? Nós nunca nos podemos sentir abundantes se não sentirmos que somos gratos por aquilo que temos e que somos. Porque senão, se a gente vive sempre na dívida, não é? A gente está sempre a olhar para o que não tem, a gente nunca vai conseguir vibrar na abundância. Mas esta vibração da gratidão é também um dos pilares da felicidade. Mas, acima de tudo, o que me chama a atenção neste refrão são as duas frases complementadas pela terceira, porque ela diz assim: aonde quer que eu vá. E isto remete-me para aqui para um ponto importantíssimo na questão da felicidade, que é a questão da comparação social. Ou seja, independentemente do ambiente em que ela está, independentemente da envolvente, do que os outros têm, do que os outros são, ela não está importada. Onde quer que ela vá, ela sente-se aquilo. Feliz, alegre e forte, com amor e sorte. E esta questão da comparação social, ela é o principal motivo da insatisfação, da infelicidade e do descontentamento. Porque nós podemos estar gratos no sentido absoluto daquilo que nós somos, mas quando a gente começa a relativizar, espera aí, mas eu só estou aqui, aquele já vai ali. Então, este é um ponto importantíssimo, e eu destaco então esta frase, porque exatamente esta percepção de que a vida que eu tenho é, em termos absolutos, aquilo que me interessa. Não estou interessado em comparar com nada. Onde quer que eu vá. Adorei, porque assim, onde quer que ela vá, ela leva ela.
E se ela está inteira, ela leva essa inteireza, e aí ela Exatamente. consegue expressar isso, e é isso que importa, porque a pessoa pode achar que está muito bem, mas ela está rachada e ela vai sempre estar na comparação. Claro, E qualquer coisinha que ela vê na rede social, qualquer coisinha que alguém falar, já abala o mundo dela. Então não claro. importa onde ela está, porque Isso. pode ser em qualquer lugar, dentro de Exatamente. casa. Exatamente. Inteiríssima. Portanto, a palavra perfeita. Obrigado. Doris, passo para você. Portanto, esta era a minha primeira constatação da música. Tá aí, você sabe que de algum jeito tem a ver também com o que eu acho que eu encontrei aqui. Primeiro, eu fiquei muito focada em que a música volta constantemente a essas três palavrinhas. O que importa? E ela fala o que importa e ela fala alguma coisa. O que importa, ela fala alguma coisa. Então, um minutinho eu quero começar com o importa. E importa começa que vem dentro disso a palavra do álbum. Talvez nem ela pensou nisso, mas o álbum chama Portas. E o que importa são as portas. O que a gente abre, o que a gente assume, o que a gente passa por ela. Então, são as portas da vida. E o que importa é o que a gente dá importância, né? Na importância, a gente precisa priorizar, a gente precisa escolher. É tão forte tudo isso, porque ela volta, muitas e muitas frases dessa música, ela fala, ela, na verdade, ela sempre pergunta. E ela começa perguntando o que importa. E aí, se a gente não se pergunta o que importa, que é o que eu sempre falo e repito muitas vezes em sessões de terapia, faz sentido para você? O fazer sentido é o que importa para mim, né? E nisso eu coloco, com certeza, a parte que você colocou da inteireza, da pessoa se sentir forte, da pessoa se aceitar, da pessoa ser grata. Tudo que você falou um pouco, eu até englobo também nisso que eu já coloquei aqui. Aí a frase, quer dizer, eu também dessa vez vou querer uma segunda frase, se der, mas a primeira é muito longa, mas quer dizer, eu peguei essa longa inteira, porque eu achei muito bacana. Ela fala assim: o que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falou? É divino isso, né? O que importa é ser o aqui e agora. Toda hora é hora, enquanto eu posso estar, que vai também assim, de acordo, ligado com o que você falou, que ela vai onde quer que vá, ela leva ela, que eu disse também, e ela pode estar. Mas, na verdade, essa coisa do que importa se alguém falou ou se ninguém falou, o que importa é como eu sou, como eu estou, como eu me importo, que importância que eu dou, que prioridades, que escolhas, é por aí, né? Então, essa coisa do tempo que tem abaixo, né, enquanto eu posso estar, o aqui e agora, eu queria contar uma história que ela é curtinha, mas ela é tão fofinha, Luiz, que eu resolvi Vamos que hoje eu lá. vou contar ela. A história é a história da Ilha dos Sentimentos. É uma gracinha, se conta para crianças, mas, entre aspas, as crianças que estão dentro de nós, dos adultos, né? E a história era assim: era uma vez uma ilha que moravam todos os sentimentos. A alegria, a tristeza, a sabedoria, o amor. Um dia avisaram que a ilha ia afundar. Então, todos aqueles sentimentos se prepararam rapidamente para deixar a ilha. Ela ia afundar, eles resolveram fugir, ir embora, encontrar outro rumo, né? E eles arrumaram seus barcos e partiram e foram embora. Somente o amor, que tinha tanto amor dentro dele, não foi embora. Ele resolveu que ele queria ficar com a ilha até os últimos momentos da ilha, e ele ficou. Quando o amor já ia se afogando, ele resolveu pedir ajuda. E aí ele vê um barco, e ele chama aquele barco e ele vê que é o barco da riqueza. E ele fala: oi, por favor, riqueza, você me leva no seu barco? E a riqueza olha para ele e fala assim: ah, desculpe, mas não vai dar. Eu já tenho muito ouro, muita prata, não tem lugar para você no meu barco. Bom, ficou o amor pedindo mais ajuda. E ele vê outro barco. Aí passa o barco da vaidade. Oi, vaidade, será que você podia me levar no seu barco? A vaidade olha para ele e fala: olha,
eu acabei de pintar meu barco, a tinta tá fresquinha, tá tudo maravilhoso. Eu não quero arriscar que você, de repente, estrague a tinta e o visual. Me desculpe, mas eu não posso te levar. Ficou o amor continuando a pedir ajuda. Aí passa a tristeza. Ele pede, por favor, tristeza, você me leva no seu barco. A tristeza chorava, chorava compulsivamente e olhava para ele e falava assim, eu não posso te levar porque eu não consigo parar de chorar e quando eu choro muito eu preciso ficar sozinho, então eu não posso te levar comigo. Aí passou o barco da alegria. Ele implora já para a alegria. Alegria, por favor, me leva no seu barco. Mas a alegria estava tão empolgada, tão curiosa e com vontade de viver, e lá saltitando, que vendo novas possibilidades quando ela saiu da ilha, que ela nem ouviu que o amor precisava de ajuda. Aí o amor começou a se desesperar. E ele começou a se desesperar, começou a chorar muito, muito, muito. E aí ele viu um barquinho. E o barquinho parou. E ele subiu naquele barquinho. Aí ele subiu no barquinho, ele nem sabia que barquinho era aquele. Mas aí passa um outro barquinho e cumprimenta que aquele era o barquinho da sabedoria, que ele sabia, o amor sabia que aquele era o da sabedoria, ele identificou. E ele vê que a sabedoria fala, bom dia, amor, bom dia, tempo. E aí o amor entendeu que quem acolheu ele foi o tempo. Por quê? Porque só o tempo poderia conduzir o amor e salvá-lo. Que Linda essa linda. história, É né? muito linda, claro. E é exatamente esse é o lugar que ela fala, no aqui e agora, ela diz assim, enquanto eu posso estar, é o tempo. E com o Claro. tempo a gente carrega tudo sabendo amar. Agora eu quero passar para a sua frase, Luiz. Então, eu pego em 2 blocos, que na verdade a música tem o refrão e depois tem sempre 2 blocos de muita pergunta, não é? Um bloco que você até acabou por falar agora, que é um bloco que fala o que importa se o tempo passou, o que importa se vai demorar, o que importa se o dia chegou. Então, são sempre situações que a gente não pode controlar. São situações que nós não podemos prever, não é? Se vai chegar, se não vai chegar, se vai falar, se não vai falar. São coisas que a gente não pode prever. E o que acontece com o nosso cérebro é que o nosso cérebro cria previsões e expectativas sobre o que vai acontecer. E depois mapeia tudo o que acontece e compara com essas expectativas. E então, na verdade, como a gente não pode controlar nada, não é? O que importa? O que importa é o aqui e o agora. Olha o que importa da música. Isso, exatamente. Então o que importa é nós baixarmos a expectativa, porque se a gente baixar a expectativa, com alguma probabilidade a gente vai conseguir encontrar até um cenário melhor do que aquele que a gente poderia auspiciar. Ou a gente vai entender que com o que importa para a gente vai lidar com qualquer cenário. Porque a Isso, gente não então, tem mais essa expectativa elevada. claro, se a gente não tem essa expectativa, a gente pode o quê? Aceitar. Exato. Então, a aceitação é aqui a vibração, que é, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso baixar a expectativa e mesmo assim, se ela não é entregue, eu aceito. Não é? Porque o aqui e o agora é a única coisa que eu posso viver. Tudo o resto são especulações, são ideias. Não é? O outro bloquinho de questões é o bloco seguinte da música que diz assim, o que importa se o pneu furou, o que importa se vai decolar, o que importa se escorregou, o que importa é se levantar. Então, neste bloquinho de situações aparece assim, muitos desafios. Não é? Só que ela fecha isso dizendo, o estado contente da mente depende da gente, é só acreditar. O que é que eu leio aqui? Eu leio o seguinte, nós temos uma propensão para vermos sempre o lado negativo das coisas. É assim mesmo. O nosso cérebro tem um instinto que se chama o instinto do destino. Nós achamos que as coisas acontecem e que aquilo é o que é. A gente não pode fazer nada. Só que, na verdade, o ser humano tem uma grande diferença, que é a maior diferença que nós temos com os outros animais, é que nós podemos contar histórias. E ao podermos contar histórias, nós podemos contar histórias a nós próprios. E podemos reinterpretar aquela situação e contar para nós as histórias que nós queremos que prevaleçam. Então, é exatamente esta maravilha que ela diz aqui. O que importa se escorregou. O que importa é se levantar. Ou seja, a gente pode ver de um ângulo, a gente pode contar a história do outro. Há uma frase muito bonita acerca disto que diz assim,
A história da tua vida não é a tua vida, é a tua história. Então, a história da tua vida é a história que tu quiseres contar dela. Então, conta do ângulo que mais te satisfaz. Porque nós temos essa capacidade. É essa a grande diferença do ser humano. Então, era estes dois bloquinhos de ideias que eu queria falar. Muito lindo, até porque acrescentando, a forma que você conta a tua história, ela vai mudando, inclusive, de acordo com das suas vivências, com o que você vai vivendo e acumulando durante a sua vida. Por isso, muitas vezes, quando uma pessoa chega numa terapia analítica, que é o meu caso, né? As pessoas já passaram muitas etapas, dependendo da evolução de cada um, e ela mesmo se depara com a forma diferente que ela vê o que aconteceu com a vida dela, mas, na verdade, aquilo é igual. O que mudou foi a forma dela enxergar o que ela viveu. Os óculos, exatamente, que ela Claro. coloca, que é o que importa, que porta ela abre. É isso. E que é aquilo, a gente no coaching fala muito do ressignificar. O ressignificar é isto. Exato. É olhar para aquele acontecimento e, à luz do que a gente sabe hoje, com uma abertura maior e com amor e com compaixão, a gente tentar revisitar aquele assunto e lê-lo de outra maneira, contar uma história diferente. E acabou. Maravilhoso. Aí também já encaixa um pouco numa frase que eu peguei a mais, que Tá. também, eu confesso que a outra é igual a que você pegou, mas eu talvez possa também falar alguma outra coisa. Claro. Mas a frase que eu tinha pego como continuação seria: o que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar. Que é exatamente o lugar onde você colocou, do sim, do amar, do amor que ficou lá até o último momento da ilha. A noite esfriou, a ilha ia embora, mas eu fiquei com a ilha até ela acabar. E depois eu confiei que a vida também ia me salvar, porque eu sou o amor. Né? O amor encontrou o tempo para buscá-lo, porque ele é o amor. E é isso que é tão bonito, que é isso que é o olhar que a gente pode dar sempre encontrando um sim. Porque em cada relato, nos piores relatos que possam aparecer no meu consultório, que a pessoa pode se debrulhar de lágrimas e eu estou com ela no relato deste negativo. Mas é muito raro não chegar em algum momento da sessão que eu vá tentar ir mudando a conversa para perguntar: e cadê o lado do sim? Será que não tem? E sempre sim vai encontrando um lado do sim, porque sempre tem. Em tudo Claro. tem. E não é frase feita, é a realidade da vida onde a gente coloca as coisas, né? Por isso, essa frase que você também escolheu, que eu imaginava, porque 2 positivos como a gente não tinha como não dá, que a gente nem combina, viu? Gente que está nos ouvindo, nossos ouvintes, nós não combinamos nada. Só música. Não sabemos, é no escuro o que cada um escolheu. Muitas vezes a gente escolhe a mesma coisa sem saber. Então, né, é uma coincidência que não é tão coincidência, é uma conexão. Claro. E aí eu também peguei essa frase que diz: o estado contente da mente. Primeiro que a rima aqui é fantástica. O estado contente da mente depende somente de acreditar. O estado contente da mente depende da gente. É só acreditar. Lindeza. Primeiro porque a palavra mente e tente no contente, o contente é quanto a gente tenta, é contente, vai lá e tente. E isso é sempre possível, porque só depende da gente e do acreditar. Claro. E nesse acreditar, eu posso juntar para o comecinho da nossa conversa, Luiz, quando você veio e falou da gratidão. Porque na gratidão existe muita fé também. Quando uma pessoa é grata, é porque ela acredita. E por isso ela enxerga que é possível ser e sentir grata, e é possível se sentir merecedora daquilo que ela é grata. Né? Claro. E isso é tão lindo. É muito lindo, sim. É. Os pilares da abundância, não é? Exato. Então, passamos para os números? Passamos. Que número você pensou? Bom, eu não pensei só um número, né? Tá. O primeiro número que eu pensei vai muito de acordo com o que você falou, Luiz. Porque você falou de contar histórias. Na minha cabeça veio essa coisa das imaginações, das partes imaginárias, e o número 3 é o campeão claro. de bilheteria.
né? Sim. E toda essa coisa de olhar para a vida com a parte, vamos dizer, contente. Tem algo desse 3 no lado Tem, positivo, que ele é tem. muito contente, ele E ele é pode muito acordar entusiasmado, não é? entusiasmado, ele pode acordar às 5 da manhã e cantar, né? Então esse daí é o número 3. Eu também escolhi o número 5, Uhum. porque Então escolhemos os existe mesmos. porque existe nessa música uma fluência, e essa fluência do número 5, que é essa coisa de estar no aqui e agora. O número 5 tem essa capacidade de tentar, mais do que os outros, aprender a equação do estar no aqui e no agora, sem Uhum, se preocupar de uma coisa. Eu falei de propósito o pré, uhum, ocupação, que é o uhum, preocupar, do que uhum. vem depois. Muitas vezes o número 5 não gosta de marcar com muita antecedência, Claro, porque ele flui. Mas eu tenho mais um númerozinho. Eu não tá. sei você. Sim, não, só tinha esse. Tá, eu escolhi também o número 8. Tá. Porque no número 8 ele é o número do poder, como a gente falou da numerologia. E o número 8 tem a capacidade, na verdade, de conseguir se sentir importante com mais facilidade do que os outros números quando ele está no lado positivo. Porque Uhum, já vem embutido nele esse 8 deitado das infinitas possibilidades. E essa parte da importância tem muita importância na nossa música. uhum, Porque quanto mais você está empoderado, uhum. menos você se importa se ninguém falou, né? Se alguém falou, aí se ninguém falou, ele se importa menos, ele vive mais feliz. Ele Claro, consegue com mais felicidade lidar com a vida. Esses sim, foram os meus números. Agora, você claro. quer contar o porquê do que você escolheu? Então, na verdade, a mim me vibrou muito mais o 5. Eu entendo o 3 claramente com o storytelling e com esta capacidade de se entusiasmar e de entusiasmar os outros e contar a história que fica. E isto é o 3 total e aquilo que a gente falava da pessoa que acorda às 5:30 da manhã e já está a ouvir os podcasts e está felicíssima da vida e ainda são 5:30 da manhã. Mas a pessoa já se entusiasmou. Mas o 5, nesta questão da leveza com que o 5 encara as coisas e as adversidades, porque como o 5 é muito flexível, ele nunca verga, não é? Ou seja, ele fica sempre disponível para ele fluir com a vida. Então esta coisa do escorregou, ele na verdade já se vai levantar. Porque o 5 tem esta plasticidade, não é? Que é uma característica muito forte deste número, que na contraposição, ou seja, na vibração negativa, o que é que acontece quando todos estes elementos desafiantes da nossa vida nos acontecem? Nós ficamos muito ansiosos, que é uma vibração negativa do 5. Ou seja, quando o 5 está a vibrar positivamente, ele é flexível, ele é fluido, ele se adapta, ele muda assim, no momento. Mas a vibração negativa dele, que é quando isso não acontece, ele torna-se ansioso, que era o que Uhum. aconteceria perante qualquer uma destes relatos que ela faz aqui. A pessoa não controla e de repente está ali a ansiedade a aparecer. Então seria esse o número que eu destacaria aqui na música. E quais os florais que você escolhe, Luís? Então, por causa dessa flexibilidade toda, eu trouxe aqui o Rockwater, que já várias vezes apareceu, não é? Que é um Sim. clássico do Dr. Bach, que tem a ver exatamente com esta possibilidade de ser feliz no fluir, não é? E, portanto, nós às vezes temos etapas da vida em que precisamos de ser Rockwater, ou então nós podemos nós próprios ser alguém que precisa sempre de Rockwater. Pode ser uma coisa do ser, ou pode ser uma coisa do estar. Mas há situações de um caso ou do outro que a pessoa tem que tomar Rockwater para poder fluir, para poder contornar os obstáculos, porque é isto que faz a água das rochas, não é? Rock Uhum. water. Ela contorna o obstáculo e ela flui. E, portanto, o obstáculo deixa de ser um obstáculo, não é? Portanto, nesse sentido, tem a ver com estas partes da música em que ela escorrega e a seguir levanta, não é? Depois, outros dois que eu trouxe são da Califórnia. Aquela pessoa que se altera facilmente com as pequenas coisas do dia a dia, que ela não liberta aquela tensão dela e que no final do dia ela está cheia de tensão porque ela está a acumular a tensão toda ao longo do dia, ela pode tomar camomile, não é? Que é um floral que nos permite também encarar as coisas com menos tensão e vamos ao longo do dia fluindo com o que vai acontecendo e não acumulando aquilo sem passar para fora as emoções.
E, inclusive, com isso, ela também digere melhor a vida. Por isso, esse é um floral também para a parte digestiva. Claro. Depois, um outro para aquelas pessoas que são muito preocupadas com pequenos detalhes e que ehm, estão sempre preocupadas com aquilo que não correu bem, com aquilo, mas são sempre coisas menores. Só que elas não têm uma visão ampla, não é? E o Filari, que também é da Califórnia, ele abre para esta visão ampla, para a pessoa ser menos detalhista e não sofrer com estas curvas da vida e com as vezes que ela cai, mas logo a seguir se levantou. Enfim, isto, de alguma forma, esta vibração do Filari, também é um pouco, de alguma forma, parecida com o Gentian, que eu não trouxe aqui, mas que tem o mesmo tipo de visão ampliada, para que a pessoa, ao olhar numa visão ampliada, que não está naquele detalhe da coisinha que correu mal, a pessoa não sofre tanto, não é? Porque ela tem uma visão de cima, ela consegue entender o todo. Ah, ok, assim, mas no final da história aquilo acaba bem. Então deixa lá os detalhes do meio, porque na verdade o que interessa é o todo. Porque ela olha para o sim. No Gentian, ela consegue olhar para o sim. Então, Claro, é um positivo aí do que você falou claro, isso. sobre O a que música. importa, né? Mas o que é que O que importa? importa? Pronto. E depois, no final, como se falou da gratidão, muitas vezes ele virá aqui, é, o Abundância do Pacífico, né? Que é aquela fórmula mágica que começa por este pilar fortíssimo da gratidão e, obviamente, do outro, que ainda há pouco falou, que era a questão do merecimento. E esta vibração da gratidão é tão expressa nesta música, no refrão, o tempo inteiro. Sou assim, tenho isto, sou assim, tenho aquilo. E Nossa, pronto, eu e aqui. trouxe tudo diferente de você. Então, eu resolvi começar pelo Aqui e Agora, que são 2 floraizinhos de bar, bem importantes, que é a duplinha, como você sabe que eu gosto de duplinha, que é o clematis e o chestnut bud. Uhum, Esses 2 em conjunto fazem, que eu vou te dizer, uma mágica nessa sensação e nessa vibração e, vamos dizer assim, nessa mudança da pessoa conseguir ficar focada no aqui e agora, e uhum, não com tanta expectativa, com tanta preocupação. É muito importante lembrar Chestnut Bud e Clematis, são maravilhosos, porque o uhum. Chestnut Bud trabalha, menos erros do que a gente repete, Claro, e o e o aprendizagem. e o clematis focar, então foca no quê? No agora, Claro, tá? traz à terra, não é? É. Traz a terra. E aí os de empoderamento, eu trouxe um pouquinho de cada sistema, assim, que me veio à cabeça rapidamente. Eu vou começar pelo soberania da Araritama. Soberania, já o nome fala de um soberbo, né, aquela pessoa que se sente rei da cocada, mas no Uhum, bom sentido, quando ele realmente consegue se empoderar. uhum. Pessoas que tomam soberania puro, é incrível, o resultado é É, incrível. sim. A Sandra lançou um outro que eu ainda não quis trazer, porque não tem em qualquer lugar, chamado Carnaúba, que a junção é maravilhosa. Uhum, Existe o Polianthus, que eu já falei dele aqui, que ele é o uhum. meu favoritezinho também, junto com a Abundância que você mostrou Sim, aí. sim, sim, sim. Eles em conjunto são total uma chuva de valor próprio, né, de alto valor. Sim. E aí, de bar, eu resolvi trazer também o Cerato para esse Uhum, assunto. Ou uhum, seja, o Cerato desperta a sabedoria interna, esse poder que está lá guardadinho, que se coloca para fora quando a gente se enxerga, né. Quando a uhum. gente se enxerga, a gente se importa menos se Claro. falaram ou deixaram de falar, porque a gente está levando a gente para onde a gente vai. E por último, eu trouxe o Alamanda, Aham. Filhas de Gaia. Esse floral faz milagres também. Empodera a pessoa que fica muitas vezes se sentindo muito diminuída, seja numa relação amorosa, seja em qualquer no trabalho, ele realmente dá aquele bastão da imperatriz ou do imperador, sem o lado ruim do nariz para cima. Uhum. Simplesmente a pessoa sente que ela está mais firme no chão. E Bom, entendo que, assim, a gente chega ao fim do nosso episódio número 10. exato. E agora o próximo é o número mestre, 11. O número 11. Luiz, eu vou falar muito, assim, uma frasezinha só para os nossos ouvintes, para já Aham. colocar um pouquinho de água com açúcar, mas não é nem isso, tipo, algo para ser esperado aqui, que nós decidimos juntos que a gente iria montar um curso antes do que a gente pensou do curso da abundância, que é mais um workshop, e sim do que a gente tem sido tão solicitado por tantas pessoas.
para Uhum. que a gente fizesse um curso que abordasse a ferramenta da numerologia como uma ferramenta de trabalho ou uma ferramenta de curiosidade pessoal para conseguir melhor analisar e interpretar o ser humano, ou as situações Claro. da vida, Os acontecimentos. ou a si mesmo, junto com florais de bar. E florais Uhum. de bar, principalmente, é o começo, porque é o começo de tudo, e Claro. também é mais fácil de encontrar em vários lugares do mundo. Então a gente resolveu começar por aqui e nós estamos montando esse curso, e é uma novidade que eu queria contar, porque é Bom. sempre bom a gente ter aquele sim, o contente da mente, né? É Claro, só claro. acreditar. Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, muito obrigada, Luiz, Obrigado também, Doris, e até breve. e obrigada a todos os ouvintes. E um beijo a todos.